Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. A gente vai dar continuidade sobre sólidos geométricos, tá? Vou trazer mais algumas informações para vocês, para a gente se aprofundar nesse assunto, que vai ser o assunto do TD dessa semana, tá? Então, dando uma olhada aqui, a gente tem que entender primeiramente o que são sólidos geométricos, né? Os sólidos geométricos, gente, são figuras geométricas que possuem 3 dimensões, por isso, só podem ser definidos no espaço tridimensional. São exemplos de sólidos geométricos cone, esfera, pirâmides, prismas. Todas essas figuras são classificadas em poliedros, né, e corpos redondos, tá? Então, só dando uma explicada aqui, o que significa 3 dimensões? É o famoso 3D, né? É aquilo que sai, que você consegue tocar, né? Que você consegue ver de cima, dos lados, de trás, né, de frente. Então, essas são as 3 dimensões, certo? E todo sólido geométrico, ele é tridimensional, tá? E aí, ele deu exemplos aqui como cones, né? Quem não sabe o que é um cone? Sabe aqueles cones de trânsito, então, né, que se usa muito também para fazer alguma atividade física, né? Que é aquele cone laranja. Pronto, aquele cone ali também é tridimensional, né? E, portanto, é um sólido geométrico, certo? Temos esfera, pirâmide, prisma, e a classificação de sólidos geométricos é em poliedros e corpos redondos. Então, vamos entender o que são isso. Olha aqui, todo poliedro e todo corpo redondo é um sólido geométrico, tá? Essa é a primeira coisa que vocês têm que entender. Um sólido geométrico, ele é tanto um poliedro como um corpo redondo. Mas o que faz um sólido geométrico ser um poliedro? Olha aqui, o que faz ser um poliedro? É ele ter, gente, a superfície apenas plana. O que é plana? Retinha, certo? Sem curvas, não tem curvas. Então, se você for analisar o poliedro, ele não tem curva, né? Ele é sempre retinho. Por mais que ele tenha formato de quadrado, retângulo ou triângulo, ele sempre vai ter, né, suas faces retas, ele não vai ter curvas em momento nenhum. Já os corpos redondos, gente, eles já são aqueles que eles tanto pode ter superfície plana e curva, né, ele pode ter os dois numa forma geométrica só, ou ele pode ser só em curvas, como por exemplo, se você for dar uma olhada aqui no cilindro, ó, o cilindro, essa parte aqui dele é curvada, né, ó, né, ele é curvado, mas tanto a parte de cima quanto a parte de baixo é plana, né? É reta. Essa aqui é curvada e essa daqui é reta. Então, ele é um sólido geométrico que tem as duas características, né? Tanto tem uma parte plana, retinha, como tem uma parte redonda, né? Uma parte curvada. Então, ele se enquadra como corpo redondo, tá? Mas a gente tem aqui, por exemplo, a esfera. A esfera, ela não tem nenhuma parte dela que seja plana, né? Nenhuma parte dela que seja reta. Ela é inteira, redondinha, tá? Então, claro que ela é um corpo redondo. Então, vamos recapitular. O corpo redondo, ele é aquele que pode ter, né? Pode ser um sólido que tenha tanto uma parte plana quanto uma parte curva, ou ele pode ser só curvo. Se por acaso ele for só plano, ele for só reto, aí já não é corpo redondo, aí já é poliedro, certo? Então, dando uma olhada aqui, existem alguns elementos, gente, que a gente vai encontrar nos sólidos, né? O primeiro elemento que a gente pode ver aqui, ó, face, né? Depois a gente vê aqui arestas e depois vértices, certo? Então, vamos entender o que é cada um desses, tá? Cada um desses elementos. O elemento face, gente, nada mais nada menos do que o lado de um sólido, né? Cada lado desse sólido, ele vai ser chamado de face, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos um primeiro lado, segundo lado, terceiro lado, e assim vai, né? Tem um lado lá de trás, tem outro lado aqui, tem outro lado embaixo. Então, cada lado desse aqui é uma face. Aqui é uma face, aqui é outra, aqui é outra, certo? Então, no total, gente, isso aqui é um cubo, né? Então, no total, ele vai ter 6 faces. Uma coisa interessante para vocês entenderem é que todo poliedro, ele vai ter faces, né? Já os corpos redondos, nem todos vão ter face, né?
Só vai ter face aquele corpo redondo que tiver alguma superfície plana. Então, a superfície plana dele vai ser uma face. Mas se for um sólido, né, de corpo redondo, que seja somente redondo, como por exemplo a esfera, né, como por exemplo a bola, então ela não tem face, certo? Mas o poliedro ele sempre vai ter faces. Então aqui, gente, o cubo, a gente pode dizer que o cubo ele é um poliedro, né, porque ele só tem partes planas, tá? E ele tem 6 faces, certo? Já as arestas, gente, são as linhas, né, que se resultam no encontro das faces, né? Ou seja, quando duas faces se encontram, elas formam uma linha, e essa linha é chamada de aresta. Então, cada linha dessa, ó, é uma aresta, certo? Olha aqui essas que eu tô marcando aqui. Cada linha de um sólido, né, ele vai ser uma aresta, certo? Então, aqui nesse cubo, gente, nós podemos dizer que ele tem 12 arestas. Se você contar, cada linha você vai contar 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12, certo? E por último, nós temos as vértices, né? Que as vértices são o quê? São os pontos que são nada mais ou menos que os encontros das arestas, né? Ou seja, quando as arestas de um poliedro se encontram, né, em um ponto, esse ponto é chamado de vértice. Então, nós temos aqui o encontro dessa aresta aqui com essa aresta aqui da frente. Nós temos bem aqui, ó, esse pontinho vermelho. E esse pontinho, né, que é o encontro dessas duas arestas, é o vértice, certo? Olha aqui, tá apontando o encontro dessa aresta aqui com essa aresta aqui, ó, que é bem aqui, ele forma esse outro vértice, certo? E em um cubo, gente, nós podemos encontrar 8 vértices, né? Então, se nós contarmos aqui, nós vamos contar 8 vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aquele lá de trás, ó, 8, certo? Então, cada ponto é um vértice, ok? Aqui nós temos, gente, 2 exemplos de pirâmide, né? Nós temos a pirâmide quadrangular e a pirâmide triangular. Qual é a diferença das duas? É a base, né? A base, gente, é a parte que fica embaixo, a parte que encosta no chão, digamos assim. E aí nós vamos ver qual é o formato dessa base. No caso dessa pirâmide aqui, ó, a base dela é um quadrado. Então, por isso nós chamamos de pirâmide quadrangular. Já a base dessa daqui, ó, é um triângulo. Então, por isso nós chamamos de pirâmide triangular. Nós vamos fazer aqui, contar, né, todas as características de cada uma dessas pirâmides. Por exemplo, a pirâmide quadrangular, quantas faces ela tem? Quantas arestas? Quantas vértices? Então, bem aqui nós veremos que a pirâmide quadrangular, ela tem 5 faces, né? Ó, ela tem 5 lados, ela tem 8 arestas, né? 8 linhas, e ela vai ter 5 vértices, né? 5 pontinhos, certo? Se você contar, você vai encontrar 5 pontos. Já aqui na pirâmide triangular, nós vamos ter 4 faces, né? Ou seja, 4 lados. Teremos 6 arestas, né? 6 linhas, e teremos 4 vértices, certo? Nós teremos 4 vértices, ou seja, 4 pontinhos, ok? Aqui nós temos 2 exemplos de prisma, tá? Nós temos o prisma quadrangular e o prisma triangular. E a mesma coisa, a diferença dele é a base, né? É a parte que toca o solo. Então, a parte, né, que toca o solo aqui, mesmo que ele esteja deitado, mas a gente diz que a parte que toca o solo é essa parte menor, né, que é a parte em forma de quadrado. Se a parte aqui é em forma de quadrado, então nós vemos que esse prisma é quadrangular. Já aqui, ó, a base desse é triangular, então nós chamamos de prisma triangular. Então, vamos dar aqui uma olhada nas características, ó. O prisma quadrangular, ele tem 8 faces, né, ou seja, 6 faces, né, ou seja, ele tem 6 lados, tem 12 arestas, né, 12 linhas e tem 8 vértices, né, ou seja, 8 pontinhos, tá? Já a triangular, nós vamos encontrar 5 faces, né, 5 lados, 9 arestas, né, ou seja, 9 linhas e 6 vértices, né, ou seja, 6 pontinhos desses, tá certo? Então, essas são as características do prisma quadrangular e do prisma triangular, ok?
Então, meus amores, essa foi a explicação sobre sólidos geométricos, tá? Vocês podem estar dando uma revisada aí. Tem olhado no livro que também tem um pouco falando sobre isso, mas ele tem mais direcionado para prisma e pirâmide, mas ainda assim vocês conseguem captar um pouco essa ideia de faces, prisma ou faces, arestas, vértices, né? Vocês vão conseguir captar essa ideia que é o mais importante aqui, que é o que vai ser muito abordado no TD dessa semana, tá? Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado da aula, que tenham compreendido. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.